Vamos lá, a gente está no da Flametzai na Mudbet, aqui nas linhas grandes, na sexta linha grande, Maya Veyala. Qual a conclusão? A gente viu até agora uma discussão se tem brerá ou não tem brerá, ou seja, se quando tem uma divisão, se a gente considera essa divisão como retroativa ou não. Só daqui para frente, a gente vai ver aqui alguns exemplos com relação a esse tema também para entender um pouquinho melhor. Rabi Oshai Amar, Yesh Brera, Rabi Yochanan, En Brera. A priori, a Gemara pergunta, lá qual a conclusão desse tema? Rabi Oshai fala que tem Brera, a divisão é retroativa. Rabi Yochanan, En Brera, a divisão não é retroativa, é daqui para frente. Pergunta a Gemara. Vesabar Rabi Yoshaya Yespererá, será que Rabi Yoshaya realmente fala que quando a gente tem uma divisão ou quando a gente faz uma definição em algum din, em alguma alahá, ela é retroativa? Veatnan. Aí está ensinando o seguinte. Amet babait, um falecido que o corpo está dentro da casa, isso impurifica a casa inteira. Velopta rimarbe, e tem várias portas para tirar dessa casa, dá para tirar o morto dessa casa por várias portas. Kulam tmeim, todas as portas estão impuras, ou seja, eu considero que o morto vai passar por todas essas portas, e se tiverem outros ambientes, ou se tiverem utensílios embaixo dessa porta, a impureza transmite, porque é como se o morto tivesse passado por qualquer uma delas. Niftach echad mehem, se abriram uma das portas, ou seja, escolheram o morto vai sair por aqui, por essa porta, Hutameve kolam teorim, essa porta está impura, o que tem nessa passagem está impura, e todo o resto está puro. Ou seja, a gente considera que o morto vai sair por lá, então é como se a impureza já saísse nessa direção. Se eu pensei em tirar o morto por uma dessas portas, não abri a porta na prática, só considerei e decidi eu vou tirar o morto da casa por aquela porta, ou por uma janela que tem 4x4 tfahim, que também é passável, isso salva, isso protege todas as outras portas. Todas as outras passagens para a saída da casa estão puras. Beit Shammai omrim veu shechashav alav atcheloyamutamet. Beit Shammai fala, olha, tem que isso só é válido, isso que tem uma passagem que está impura e as outras estão puras, quando eu pensei, quando eu considerei por onde eu vou tirar, isso só é válido quando eu considerei isso, eu tomei essa decisão antes do morto morrer, antes da impureza existir. Quando ele estava lá moribundo, quase morrendo, eu pensei, vou tirar ele por aquela janela, por aquela porta, isso libera e purifica todas as outras passagens. O Beit Hillel multamente. O Beit Hillel fala, não, mesmo depois que o morto morreu, a impureza está lá, o meu pensamento já purifica todos os outros. Marali foi dito sobre isso, Amar Rabi Yoshaya, leter teptachim mikanu leabá. E Rabi Yoshaya fala que a discussão entre Beit Shammai e Beit Hillel é sobre purificar as passagens daqui para frente, não retroativo. Ou seja, a gente vê que se, por exemplo, o morto estava falecido dentro da sala, tinham 3 portas para sair e 2 janelas. Na hora que eu escolhi tirar ele por uma das portas, por uma das passagens, isso purifica as outras passagens. Porém, fala Rabi Yoshaya, daqui para frente, se colocarem um utensílio em uma das passagens, colocarem um vaso na janela de fora da casa para dentro, não está impuro, mas só daqui para frente. Ou seja, eu tinha várias opções, escolhi uma das opções, fala Rabi Yoshaya, daqui para frente eu considero essa opção como a escolhida, mas não é retroativo. Mikanu leaba in lemafrelo. A gente vê que Rabi Yoshaya não purifica as coisas retroativamente. Então, aqui Rabi Yoshaya falou que tem brerá que é retroativo. Agora a gente vê que não. Então inverte. Rabi Yoshaya amar em brerá, Rabi Yochanan amar es brerá. Rabi Yoshaya fala que não é retroativo e Rabi Yochanan fala que sim é retroativo. Invertemos as opiniões. Porém, fala que isso também não é bom. O mito de Rabi Yochanan brerá, será que Rabi Yochanan realmente diz que é retroativo? Vê Amaravasi, Rabi Yochanan, Narei Ravasi foi o nome de Rabi Yochanan, Ahim Shechalku, 2 irmãos que receberam uma herança, e a gente não sabe na cabeça do pai qual parte da herança é para quem. Então eles dividem meio a meio. Porém, fala Yochanan, mesmo que eles dividiram meio a meio, lekuchotem, eles são considerados como compradores, como se um tivesse comprado a metade do outro, o marzirim lezela zeba yovel. E quando chegar o ano do yovel, que é o ano que os terrenos voltam para o dono original, os dois vão ter que se devolver os terrenos e redividir. Ou seja, mesmo que eles fizeram uma definição, uma divisão entre eles, a gente não considera como se retroativamente o pai tivesse dito qual
qual é para qual. E sim, a gente considera que eles fizeram a divisão é válida, é como se fosse um negócio, uma venda, e quando chegar o Yovel, volta e redivide, ou seja, não é retroativa, a divisão é daqui para frente, não é como se tivesse dividido na vida do pai e aí é uma divisão completa, é uma divisão temporária até o Yovel e depois era. Então a gente vê que Rabi Yohanan também diz que não tem brerá. Então inverter para Rabi Oshaya diz que não tem brerá, não é retroativo, e Rabi Yohanan diz que sim, não ajuda, porque a gente encontra Rabi Yohanan também diz que não tem brerá. E se a gente quiser fazer uma divisão e falar, olha, Rabi Yohanan ele não tem brerá, em alahot deoraita. Deoraita, todas as decisões funcionam daqui para frente, não retroativo. Mas em alahot derabanan, talvez sim dá para fazer retroativo. O Biderabanan mi itrei, sabe que em Derabanan, Rabi Yohanan fala que sim tem retroativo, a priori também não. Vetanei Io, Arei Io, Io é o nome de um dos Chachamim. Io fala a seguinte braita: Rabi Yehuda Omer, Ein Adam matnei shnei dvarim keechad, ela im bachacham la mizrach, irvol la mizrach, lemarav, irvol la marav. Rabi Yohanan fala o seguinte: o que acontece se alguém está morando numa cidade e o rabino dele está chegando na cidade no Yom Tov, ele quer sair para receber o rabino. Agora, ele não sabe se o rabino vai chegar pelo lado leste ou pelo lado oeste, ou se tem dois rabinos chegando, um do lado leste, um do lado oeste, ele não sabe ainda quem ele quer receber. Fala Rabi Yohanan, não posso condicionar que eu vou para o leste e depois para o oeste, ou que eu vou escolher depois. Na hora que eu faço o Eruv, eu tenho que definir para onde eu vou, certo? Não dá para quando por exemplo, qual seria a ideia aqui de Rabi Yehuda? A ideia possível seria o seguinte: eu faço um eruv no lado leste e faço um eruv no lado oeste da cidade para poder andar mais do que o Tchum. E aí, quando no Yom Tov eu descobri realmente de onde meu rabino está vindo, eu falo, olha, retroativamente o lugar que eu queria, o meu eruv é o leste ou o oeste. Ou seja, fala Rabi Yehuda aqui nessa braita, que não dá para mudar e definir retroativamente para onde eu quero ir. Veio lecano, Rabi Yehuda fala ou você faz leste ou você faz oeste, não dá para fazer os dois. Assim fala Rabi Yehuda na braita. E a gente se perguntou, mas na lecano delo, por que não posso fazer para os dois lados deste depois? Denbrera, Mizrach Marav, na Menbrera. A priori, por que eu não posso fazer para os dois ao mesmo tempo? Certo? Porque eu não posso fazer tanto para o leste quanto para o oeste, porque não dá para retroativamente decidir qual eu quero. Então, fazer um no leste e um no oeste, fazer e falar que depois um dos dois vai ser válido, também não dá. Do mesmo jeito que não dá para fazer para os dois lados e querer dançar nos dois casamentos, usar primeiro do leste e depois do oeste, assim também eu não posso fazer os dois e escolher qual deles eu vou querer. Retroativamente também não funciona. Então, porque Rabi Yehuda, desculpa, porque Rabi Yehuda permitiu na Braita fazer um no Mizrach e um no Marav e depois escolher qual eu quero. Assim a gente se perguntou. Rabi Yohanan fala que está se tratando que o Chacham já veio. O Chacham já está chegando na cidade. O cara próprio não sabe exatamente de onde ele está vindo, mas o Chacham já veio. Ou seja, ele tem dúvida de onde ele quer. Mas na prática, o Chacham já está a caminho, já está chegando. Então, o lugar já foi definido. Por isso, dá para fazer isso. Alma leite de Rabi Yohanan Breira. Então a gente vê que de acordo com Rabi Yohanan não existe o din de Breira. De acordo com Rabi Yohanan, tem que ter definido antes. Então Rabi Yohanan não tem Breira nem de Oraita, nem de Rabanan. Então a linguagem que a gente usou antes, que a gente inverteu, que Rabi Oshaya não tem Breira e Rabi Yohanan tem, também não é válida. Ela leu lá no tipo, então fala, não, volta atrás. De acordo com Rabi Yohanan, não tem Breira. De acordo com Rabi Oshaya, tem Breira. A gente encontra a Rabi Oshaya que fala que a impureza da casa é só daqui para frente, não é retroativo. Quando Rabi Oshaya disse que não tem brerá, que a impureza do morto, mesmo que eu escolha por qual porta eu vou tirar, ela só purifica as outras portas daqui para frente, não retroativo, é porque é uma alahá de oraita. Em alahá de Rabanan, Rabi Oshaya fala que tem brerá. Então a nossa conclusão é que, de acordo com Rabi Yohanan, não tem brerá. Sempre que eu tomo uma decisão é daqui para frente, não é retroativo. E de acordo com Rabi Oshaya, depende se é de oraita ou de Rabanan. De oraita é daqui para frente, de Rabanan também é retroativo. Darash Marzutra, Alachá que Rabi Oshaya, falou Marzutra que Alachá como Rabi Oshaya, que em Alachó de Oraita não tem Breira, é daqui para frente, e em Alachó de Rabanan é retroativo. Amar Shmuel, outro assunto.
Fala, Shmuel. Shor shel patam. O cara que trabalha na cidade, o trabalho dele é patam, ou seja, ele alimenta os animais para engordar os animais e vender a carne. Arei hu keraglei kol adam. Alguém que comprar um boi desse cara no Yom Tov, o din do boi é igual ao din do cara que comprou. Porque o cara que vende não tem intenção de manter os bois com ele. Ele quer vender. Lomechane para quem? Quem aparecer para comprar, para ele tá valendo. Então, o cara que compra pode levar esse boi para todo lugar onde ele consegue chegar. Então, se alguém da cidade vizinha que fez Eruv para vir para essa cidade, ele pode levar para a cidade dele. Porque o boi vai de acordo com o comprador e não de acordo com o vendedor, porque o vendedor está lá para vender para quem aparecer. Então, na cabeça dele, o animal já é de quem comprar. Shorcheroé, o boi que pertence a um pastor, Areu Keragleotair, aí realmente é algo menor, o pastor não vendia para todas as cidades, era algo mais interno da cidade, então é de acordo com o morador da cidade. Então, alguém que comprou um boi de um roé, de um pastor, ele pode levar de acordo com os limites da cidade. Foi dito na Mishnah que alguém que pega um utensílio emprestado Erev Yom Tov, vai de acordo com o cara que pegou emprestado. Fala com a pshita, é óbvio, se eu peguei emprestado, digamos, tem Yom Tov terça-feira à noite, na terça de manhã eu peguei uma coisa emprestada, naquele Yom Tov aquilo é meu, é óbvio que eu posso levar isso para todo lugar onde eu posso ir, e não de acordo com o dono original, porque na hora que ele me emprestou, virou propriedade minha, então, para não pshita, é óbvio, porque a Mishnah teve que dizer isso. Não, não precisou falar isso, senão em qual caso? Está se tratando num caso em que eu pedi emprestado Erev Yom Tov, na terça-feira de manhã, mas o cara só me deu no Yom Tov. Mesmo assim, vem a Mishnah e diz que é como se fosse meu. É como se fosse do cara que pegou emprestado. Mal de tempo que eu poderia pensar, lá não está no meu reshut, não está na propriedade de quem pegou emprestado. Kamash Melan, vem a Mishnah e diz que na hora que eu pedi emprestado e o cara concordou, é considerado como se fosse meu, e eu posso levar para todo lugar onde eu posso ir, então é de acordo com o cara que pegou emprestado e não de acordo com a pessoa que emprestou. Messale Rabi Yohanan, isso apoia o que Rabi Yohanan falou, Dama Rabi Yohanan, Ashoel, Kil Mechavero Merev Yom Tov, Afapi Shelon, Etano, Elabe Yom Tov, Areu, Kiraglei Ashoel. Assim falou Rabi Yohanan, claramente, alguém que pega emprestado um Kli do amigo Erev Yom Tov, mesmo que ele só recebeu isso no próprio Yom Tov, vai de acordo com o cara que está pegando emprestado. Beyom Tov Keraglei Mashil, foi dito na Mishnah que se eu emprestei alguma coisa no Yom Tov, vai de acordo com o cara que emprestou. Ou seja, se no Yom Tov veio alguém na minha casa e falar, me empresta essa bacia, eu posso emprestar a bacia para ele no Yom Tov, não tem problema, mas ele só vai poder movimentar essa bacia nos lugares onde eu posso ir. Então, se ele veio de outra cidade, ele não vai poder levar para a cidade dele através do Eruv. Fala, é óbvio, foi um empréstimo feito no próprio Yom Tov, é óbvio que vai de acordo com o Yom Tov. Fala, está se tratando que é alguém que geralmente pega emprestado. É alguém que muitas vezes pede emprestado de minha bacia. Mal de tema que eu poderia pensar, eu poderia pensar, olha, esse cara todo Yom Tov vem pedir emprestado a bacia. Certeza absoluta que amanhã ele vai aparecer. Então, para mim, essa bacia já é como se fosse dele, e ele pode levar para onde ele quiser. Kamash Melan, vem a nossa Mishnah, ensina que não. Meimaramar, o cara que empresta a bacia pode pensar, olha, vai saber, vai que o cara encontrou outra pessoa, encontrou alguém para emprestar para ele. Esquece, não necessariamente ele vai pegar hoje. Então, se ele veio e pegou no Yom Tov, só se torna dele no próprio Yom Tov, por isso ele só pode carregar isso de acordo com o dono original e não pode levar isso para outros lugares. Escolha.